Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 3, Vitória Sport Clube 1. Um susto logo a abrir, numa tripla desatenção defensiva que permitiu ao Vitória marcar de lançamento lateral e igualar a meia-final, não impediu o Flóculo Porto de conquistar o primeiro sucesso em 3 jogos e de se apurar para defrontar o Sporting na final da Taça de Portugal. Na primeira parte, carregado pelas acelerações com bola de PP e Francisco Conceição, e na segunda, a explorar com sentido prático o espaço nas costas de um adversário que sentia a necessidade de arriscar, a equipa azul e branca foi claramente a melhor no campo e mantém-se viva na luta por um troféu que ajuda a esquecer uma temporada que foi globalmente medíocre. Houve 2 momentos na partida de hoje em que a equipa de Álvaro Pacheco pôs em dúvida o nome do finalista. Um foi quando Afonso Freitas fez o 0-1, logo aos 2 minutos de jogo. O Flóculo Porto demorou, mas reentrou na partida e virou o placar ainda nos descontos da primeira parte. Mas o segundo momento de dúvida surgiu no segundo tempo, com os minhotos bem no campo, a lançarem vaga sobre vaga de ataque em direção às redes de Cláudio Ramos. Não marcaram nessa altura o golo que podia relançá-los e acabaram por sofrer um terceiro, que a 15 minutos do fim acabou com a conversa. Mas chegaram ao final da partida com mais remates do que o Flóculo Porto, 15-13, e um índice de golos esperados idêntico, 2,2 para cada equipa. O jogo foi marcado pelo triplo duelo ganho pelo Vitória logo aos 2 minutos, após um lançamento lateral de Jota para a grande área. Jorge Fernandes ganhou a primeira bola a Wendel, Nelson Oliveira antecipou-se no ataque à segunda a Pepe e Afonso Freitas surgiu solto junto ao segundo poste para carimbar o golo que empatava a meia-final. O Flóculo Porto abanou, como é evidente, e só as acelerações de PP e Francisco Conceição, o primeiro no corredor central e o segundo da direita para o meio, o trouxeram de volta ao jogo. Foi no momento de repentismo do extremo, aliás, que apareceu o empate. Conceição chegou a uma bola na área antes de Charles, tirou-a de lá e o guarda-redes derrubou-o ao não ser capaz de travar a trajetória de saída dos postos. Do penalti correspondente, Taremi fez o empate e o lance abriu caminho aos melhores 20 minutos dos portistas. Pep começou por ser antecipado por Borevkovic, quando tinha tudo para marcar, aos 36 minutos, e depois viu o guarda-redes Charles negar-lhe o golo aos 38. Este voltou a opor-se agora a PP aos 42, mas já não foi capaz de chegar a um remate cruzado de Francisco Conceição ao 5º minuto de compensação, depois do extremo ter combinado com João Mário e aparecido na direita da grande área. Nelson Oliveira ainda perdeu inacreditavelmente uma hipótese de empatar antes do intervalo e já não voltou para a segunda parte, em que o Vitória surgiu com o repentista Caio César ao lado de Jota na frente. E marcando superioridade a meio campo, os visitantes consolidaram-se e montaram acampamento no ataque. Faltou-lhes, contudo, criar situações consentâneas com o volume de jogo que apresentavam. Só se viram 2 ameaças, uma de Tiago Silva contra o Otávio e outra de Caio César sobre a barra, antes de o Flóculo Porto entender que tinha espaço e que ganhava com o partir do jogo a que a sua exploração conduzia. Galeno perdeu então um lance de 2-1, em que preferiu ir até ao fim, em vez de dar o golo que seria certo a Francisco Conceição, acabando desarmado por Jorge Fernandes. Isto aconteceu aos 66 minutos, mas pouco depois PP marcou mesmo e sentenciou a eliminatória. Romário Baró recuperou com uma recepção bem orientada de peito uma bola longa que a defesa vitoriana aliviara e definiu na perfeição o tempo do passe de maneira a isolar PP na cara de Charles. O médio, que nessa altura já jogava na ala esquerda em vez de Galeno, não perdoou e acabou ali com a discussão. Até final, com o jogo muito mais estendido, houve oportunidades para os dois lados. Bruno Gaspar perdeu uma para o Vitória, Namazo viu Charles negar-lhe outra para o Flóculo do Porto e João Mário ainda viu também a possibilidade do 4-1 esbarrar numa boa mancha do guarda-redes Minhoto. Hoje, talvez a margem mínima espelhasse melhor o que se passou em campo, mas na globalidade da eliminatória não restam dúvidas de que o Flóculo do Porto foi melhor e mereceu um lugar na final. E passemos então à fotografia tática deste Flóculo Porto Vitória Sport Clube. Sérgio Conceição operou uma verdadeira revolução ao 11 que tinha empatado em casa com o Famalicão no último sábado, mas isto muito também porque foi esse 11 que esteve muito longe daquele que tem sido o 11 mais vezes utilizado pelo treinador portista. Ora, em relação a essa equipa, não alinharam Diogo Costa, o guarda-redes, que está lesionado, Jorge Sanchez, o lateral direito, que foi afastado dos trabalhos da equipa principal, o defesa central
central Zé Pedro, que se deu lugar ao regresso de Pepe, que na altura não tinha podido jogar por estar castigado, mas também saíram Ivan Raime, afastado, Evan Nilsson, que está agora ele sim castigado, e Gruitch. Em vez deles, apareceram o guardião Cláudio Ramos, o lateral direito João Mário, de Pepe já vos falei, o médio Alan Varela e ainda Galeno e Taremi na frente. Assim sendo, o Futebol Clube do Porto apareceu no seu habitual 4-3-3, com Cláudio Ramos nas redes, depois linha de 4 atrás com João Mário como lateral direito, Wendel como lateral esquerdo, Pepe e Otávio foram os dois centrais. Alan Varela era o médio mais recuado, com Nico Gonzalez a sair da zona de meio-campo, ora formava duplo pivô com Alan Varela, ora aparecia como interior mais sobre o lado esquerdo, com PP a fazer a mesma coisa mais sobre o lado direito. Depois, Galeno jogava aberto na esquerda, Francisco Conceição aberto na direita, embora com muitos movimentos interiores, como é seu timbre, e Taremi era o ponta de lança. Ora, de resto, comportamentos absolutamente normais do Futebol Clube do Porto, tanto no momento de pressionar a saída de bola do adversário, como de se organizar para atacar, com a busca do espaço interior, muitas vezes feita sobretudo pelo lateral esquerdo Wendel, porque Galeno abria mais no seu corredor, e a mais largura e profundidade a ser dada do outro lado por João Mário, com Francisco Conceição a ir com mais frequência à procura do espaço por dentro. Quanto ao Vitória Sport Clube, pois muito bem, foram 4 as alterações feitas ao 11 que tinha empatado com o Farense, uma bola, na última jornada do campeonato. Trocou Álvaro Pacheco de guarda-redes, saiu Bruno Varela para entrar Charles. Trocou ainda um dos seus centrais. Tomás Ribeiro não jogou e em vez dele apareceu Manu Silva. Depois, mais à frente, o lesionado João Mendes deu a vez a Nuno Santos e Caio César, o repentista extremo que tinha atuado frente ao Farense, também saiu para jogar um ponta de lança mais clássico, como é o caso de Nelson Oliveira. Sendo assim, a organização habitual também do Vitória Sport Clube, num 3-4-3, que muitas vezes no momento ofensivo se transformava em 3-5-2, porque Nuno Santos baixava para formar trio de meio campo com Tomás Andel e Tiago Silva, e que defensivamente se organizava num 5-4-1, com Jota a fechar o corredor direito e Nuno Santos a fechar o corredor esquerdo, à frente dos alas, Bruno Gaspar e Afonso Freitas. Ora, Charles era o guarda-redes, tripla de centrais com Jorge Fernandes sobre a direita, Manu Silva sobre a esquerda e Borevkovic como central do meio. Depois, Endel era o médio mais fixo, com Tiago Silva a jogar perto dele, como dupla de meio campo. Bruno Gaspar abria jogo pela ala direita e Afonso Freitas pela ala esquerda. Mais à frente, Jota partia do lado direito do ataque, Nuno Santos do lado esquerdo e Nelson Oliveira era o ponta de lança. Já vos disse que a equipa fechava em 5-4-1, com os 3 centrais dentro, Bruno Gaspar e Afonso Freitas a baixarem para fazer de laterais e, nessa altura, Jota a fechar como médio extremo direito e Nuno Santos a fechar como médio extremo esquerdo. Saía geralmente para jogar a 3, com os 3 centrais, aproximando-se Endel no corredor central para dar uma alternativa de passe e com os 2 alas, nessa altura, mais baixos, Bruno Gaspar na direita e Afonso Freitas na esquerda. Depois, isto equivalia a dizer que Tiago Silva abria um bocadinho mais na meia-direita e que Nuno Santos fazia quase terceiro médio, abrindo na meia-esquerda, o que levava a que Jota se aproximasse de Nelson Oliveira como uma espécie de dupla de pontas de lança que veio a ser assumida pelo Vitória na segunda parte. Aqui ao intervalo, Álvaro Pacheco fez logo 2 alterações. Trocou o ponta de lança Nelson Oliveira por Caio César. Caio César é um jogador diferente, é um jogador mais rápido, mais repentista, um extremo de raiz, que foi colocar-se mais sobre a direita do ataque do Vitória, com Jota a derivar mais para o corredor esquerdo e a equipa a assumir, então, a partir desse momento, a tripla de médios. Nuno Santos baixou, então, para ser claramente terceiro médio, próximo de Andal e de Tiago Silva. Ao mesmo tempo, o lesionado Afonso Freitas cedeu a vez a Miguel Magá, sendo que Miguel Magá, que é um ala direito de formação, foi jogar precisamente para o lado direito, forçando a troca de Bruno Gaspar da direita para a esquerda da equipa do Vitória. Ao minuto 69, mais 2 alterações no Vitória. Saiu o central Jorge Fernandes, que
cedeu a vez a Mikel Villanueva. Como o Villanueva joga geralmente sobre a esquerda, isto levou à passagem de Manu Silva da esquerda para a direita do trio de centrais da equipa vitoriana. Aliás, Manu é destro e, portanto, sente-se melhor a jogar precisamente desse lado. E, ao mesmo tempo, Nuno Santos, que já estava assumido como terceiro médio, saiu para dar a vez também a André André. E, a partir daí, o Vitória não só jogava com três médios na prática, como tinha também três médios de rótulo, porque todos eles aparecem rotulados com essa função. Ao mesmo tempo, no Futebol Clube do Porto, Galeno cedeu a vez a Romário Baró, o que levou à passagem de PP do meio-campo para a ala esquerda. E o Porto passou então a atacar com PP por ali. PP marcou o seu golo a partir dessa posição e ao minuto 78 saiu para a entrada de Gonçalo Borges, que foi colocar-se também do lado esquerdo. Ele que geralmente ataca pela direita quando entra na equipa do Futebol Clube do Porto. E foi para a direita que ele passou ao minuto 85, quando o Sérgio Conceição fez as três alterações que lhe sobravam ainda. Tirou o seu próprio filho, Francisco Conceição, tirou Taremi, tirou ainda Nico Gonzalez, para fazer entrar Dani Namazo, que foi colocar-se como ponta de lança, no lugar que era até aí de Taremi, o Wendel Silva, que passou a jogar na ala esquerda, e isto levando a que Gonçalo Borges derivasse para o lado direito, e a Stefano Eustáquio, que foi jogar para a posição em que estava até aí Nico Gonzalez. Ora, no Vitória, à mesma altura, ao minuto 85, saiu então Jota Silva para a entrada de Adrian Butska, também ele um ponta de lança um bocadinho mais clássico, mas o Vitória também já não ia mudar muita coisa e acabou o jogo então nesse mesmo 3-5-2 em que estava nesse momento. A equipa do Vitória teve no guarda-redes Charles, no defesa Manu Silva, no médio Tomás Andal e ainda no ala Afonso Freitas, os seus elementos mais destacados. Teve bem também Bruno Gaspar, até curiosamente melhor à esquerda, que é um lugar que ele não faz tão bem, do que à direita, onde alinhou durante a primeira parte. Mas Afonso Freitas também esteve muito bem a partir do corredor esquerdo, o que pode levar também a crer que, se calhar, o que estava mal era o Futebol Clube do Porto a defender por aquele lado. Manu melhor também na segunda parte. Foi o melhor período do Vitória, quando o Manu pôde mostrar que com bola é um central forte a construir. Sempre criterioso o médio Tomás Endel, mas faltou ao Vitória a capacidade para agitar as águas na frente, onde Jota pouco se viu. Nelson Oliveira fez um jogo fraco e, apesar de tudo, Caio César ainda vai dar algum dinamismo à equipa quando entrou para a segunda parte. Os heróis estavam, no entanto, do outro lado. Foi o Futebol Clube do Porto que ganhou, foi o Futebol Clube do Porto a melhor equipa em campo. Pepe voltou bem, sempre muito concentrado, a impedir os adversários de criar mais, apesar de estarem implantados, sobretudo na segunda parte, muito dentro do meio-campo da equipa do Futebol Clube do Porto. João Mário bem a atacar, não tão bem do ponto de vista defensivo, também regular a atuação de Alain Varela, mas os dois melhores jogadores do Futebol Clube do Porto foram, durante toda a partida, PP e Francisco Conceição. Na segunda parte entrou bem Romário Baró, com uma série de iniciativas em condução, e foi também em condução que tanto PP como Francisco Conceição mais se destacaram. Pegavam na bola, mudavam o ritmo, aceleravam, eram muitas vezes travados em falta, conseguiram ir carregando a equipa adversária de cartões amarelos durante o primeiro tempo, e isso também veio, de certa forma, a condicionar o que o Vitória pôde vir a fazer depois, e acabaram por ser decisivos para a partida. Francisco Conceição sofreu a falta que deu o penalti para o gol do empate, marcou ele próprio o 2-1 e PP fez o terceiro golo, mas também já tinha sido responsável por uma série de iniciativas atacantes de boa qualidade, sobretudo a levar a equipa desde trás. Ainda assim, o herói do jogo de hoje, do meu ponto de vista, Francisco Conceição. Artur Soares Dias foi salvo pelo VAR, Fábio Melo, e por isso mesmo não cometeu um erro que poderia ter sido grave, que seria a não marcação de uma grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto, ao minuto 22, quando o Charles saiu a uma bola que Francisco Conceição já tinha dominado. O Francisco Conceição tirou a bola daquela zona e Charles, sendo incapaz de travar a trajetória de saída, acabou por derrubar claramente o avançado do Futebol Clube do Porto, sem tocar na bola, o que, de certa forma, faz parecer estranho
estranho o gesto que Artur Soares Dias fez imediatamente para todos os jogadores do Futebol Clube do Porto, este assim a simbolizar de que a saída tinha sido na bola, quando não houve qualquer toque, nem aproximado do guarda-redes na bola. Alertou-o bem para o facto o Fábio Melo e o árbitro acabou por reverter a decisão inicial e assinalar uma grande penalidade que era clara e evidente. Bom, quanto ao resto, houve mais 2 pedidos de penalti, ambos dentro da área do Futebol Clube do Porto e ambos negados, desta vez com razão, por parte de Artur Soares Dias. Ao minuto 35, uma bola entre Pepe e Nelson Oliveira na área, em que não há qualquer falta do defesa portista, e ao minuto 45, mais 2, quando a bola de facto bate na mão de Pepe, mas este tinha a mão encostada ao abdômen e, portanto, se a bola não lhe batesse na mão, bater-lhe na barriga e não havendo, portanto, também lugar à marcação de qualquer falta. Ainda assim, apesar de não ter tido erros graves, não achei grande graça a arbitragem de Soares Dias. Pareceu-me que, sobretudo na primeira parte, apitava a tudo e mais alguma coisa. Qualquer contacto ele apitava. Isto levou, inclusive, a carregar de cartões amarelos alguns jogadores, sem necessidade nenhuma, em alguns casos até, inclusive, sem que tivesse havido falta. Aliás, ao minuto 18, o Futebol Clube do Porto pediu um segundo amarelo para Tiago Silva, que tinha visto o primeiro 2 minutos antes, por travar um contra-ataque em que derrubou o PP, e este sim foi justíssimo. Ao minuto 18, Artur Soares Dias marcou uma falta a Tiago Silva por derrubar PP mais uma vez. O Futebol Clube do Porto pediu o segundo amarelo, mas a verdade é que nem sequer falta tinha sido. Portanto, aqui Artur Soares Dias a deixar-se levar para uma arbitragem em que apitava por tudo e por nada. E isto acaba por não ser bom, quanto mais não seja para a fluidez do jogo, e levou também, inclusive, à necessidade de dar 9 minutos de compensação a este primeiro tempo, porque o jogo esteve constantemente interrompido. Bom, assim sendo, a arbitragem mediana, para não dizer medíocre, de Artur Soares Dias na partida de hoje, embora sem erros graves a assinalar. Futebol de Verdade